Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma live das 9h47 da manhã. Estou com vocês no nosso combinado de segunda a quinta, às 9h47 da manhã, uma live curtinha de 13 minutinhos. A gente encerra às 10. Eu prometo que nosso combinado é de 9h47 às 10 da manhã, com o objetivo de fazer essa pausa após um período de estudos, após um período de trabalho, que tem como objetivo não só aumentar a produtividade, aumentar a capacidade de fixação e cultivar um hábito para ter um cérebro capaz de aprender o que quiser. Ou melhor, um cérebro que é capaz de aprender mais rápido, mais profundamente, com mais segurança, autoestima e credibilidade. Hoje, especificamente, eu gosto de trazer as questões que chegam na caixinha ou que chegam via direct. E ontem a gente falou sobre fixação e evocação. Terminamos a live de ontem com a seguinte frase: não é possível evocar aquilo que não foi fixado. E aí muitas pessoas vieram buscar sobre a dificuldade em realizar síntese. Eu não fico surpresa, embora seja algo muito comum, mas eu fico muito alerta, visto que é a capacidade de síntese que faz com que as pessoas tenham a possibilidade posterior de realizar uma memorização mais efetiva, uma fixação para depois usar no dia a dia, né? Então contem aí para mim o que é que vocês têm dificuldade ou não de realizar síntese e se já entenderam como realiza uma síntese. Uma me chamou muita atenção que foi assim: eu até consigo realizar as sínteses, porém, em seguida, eu não consigo resgatar aquilo para o meu uso cotidiano. Essa foi uma palavra de uma pessoa que me acompanha, não é aluna ainda do Master Cérebro. E é comum isso acontecer porque a síntese ela precisa de treino e técnica. E a partir do momento em que você treina a realização da síntese, o próximo passo é fazer uso de métodos para que haja associação. A gente fala que a evocação parece muito com a ferramenta de Google, que as situações estão associadas umas às outras. Por essa razão, eu trouxe um trecho, como é meu compromisso também aqui com vocês nessa hora da pausa, a gente estabelecer junto. Nesse mês de novembro a gente está de segunda a quinta às 9h47 da manhã, trazer algum estudo científico, alguma pesquisa que comprova realmente, na prática, com ciência e não com achômetro, o que a gente estuda, favorece, pratica, aplica e tem resultados incríveis com a real ferramenta de aprendizagem. O aprender a aprender. E aí eu trouxe um texto de Leandro Teles, ele é médico, neurologista, ele trabalha com ansiedade, depressão e, por ser neurologista, ele traz muitas pesquisas voltadas a como funciona o cérebro. E aí eu precisei, de acordo com o tanto de perguntas que eu recebi ontem, dar continuidade a esse tema de síntese e fixação, ou seja, o processo da memorização, porque existe um processo de começo, meio e fim da memorização. E é nesse ponto que eu falo várias vezes que não basta decorar, que não basta ler infinitas vezes. Aliás, isso nem é eficiente, não é nem que não basta, sabe? Não é eficiente você decorar, você repetir milhões de vezes ou ainda você fazer um esforço tremendo, estudar horas para ter um resultado final. Aliás, pode ser até que, sabe aquele ditado, no pain, no gain, sem dor não há ganho? Ele pode ser efetivo em várias áreas da nossa vida, no crescimento, no autoconhecimento, na musculação, na descoberta. Porém, no estudo, não é assim que ele funciona. A gente aprende com leveza. Quanto mais leve estamos no processo de estudo e aprendizagem, mais o cérebro vai fixar. Até porque o nosso cérebro, que é um órgão muito complexo, ele foge da dor. Então não existe essa coisa de, eu vou me acabar de estudar para ter um resultado no final. É uma crença equivocada.
Então, se faz sentido para você, chama os amigos, dá um coraçãozinho, que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Essa crença equivocada de que eu preciso me acabar de estudar, de que eu preciso ter muito sofrimento para ter algum tipo de resultado. Lembrem-se, o cérebro foge da dor. Tudo que é dolorido, ele racionalmente e inconscientemente, até por uma proteção, ele vai fugir. Então essa história de no pain, no gain, né? Sem dor não há ganho, é uma história para academia. Não é história que funciona para aprendizagem. Então eu não estou desfazendo desse ditado para outras esferas da nossa vida. Mas é um ditado que não funciona para a nossa forma de aprender a aprender. E aí, dando continuidade sobre a capacidade de síntese, eu trouxe esse trecho do neurologista que ele fala o seguinte, aqui a fixação ela tem duas janelas de oportunidade. Eu sempre gosto de mostrar, né, a leitura e faço questão desses trechos serem lidos para comprovar que toda a minha explanação, todo o meu bate-papo aqui é um bate-papo leve, hoje é um dia nublado, sim, com um objetivo sério de compartilhar saberes, trechos, pesquisas reais publicadas científicas que podem auxiliá-los a cultivar um cérebro capaz de aprender mais rápido e melhor. E aí, Leandro Teles fala o seguinte, a gente tem a primeira janela, que é a janela da vivência. Acontece a se deparar com algo importante a ser memorizado. Haja e garanta que o quarteto de memorização esteja afinado. Vocês lembram, já falei dessa live no quarteto, que é estímulo, cérebro, modo, tempo. Você precisa ter o estímulo, você precisa ter o cérebro preparado para receber aquele estímulo dentro de um determinado modo, que é a interação, e um determinado espaço de tempo, nem mais nem menos. É a sequência ideal e correta dos 4 elementos, que várias vezes eu chamo aqui de 4 poderes, que vão facilitar a aprendizagem, que vão deixar a aprendizagem mais leve, mais, enfim, divertida e prazerosa. E aí, Leandro Teles fala o seguinte, transforme o estímulo em algo atrativo, preste atenção, mantenha o cérebro saudável, crie associações intensas e criativas e garanta que o cérebro interaja com o estímulo e dê tempo para que essa interação se proceda com sucesso. Então preste atenção, eu só posso evocar o que já está fixado. Algumas vezes a gente tenta resgatar da nossa memória lembranças que não vão ser resgatadas pelo simples fato de que elas não foram fixadas anteriormente. É por isso que num processo de estudo, e se você precisa realizar esse estudo com uma profundidade para utilizar depois, por quê que eu faço essa ressalva? Uma coisa é você parar para ler um livro por lazer, para relaxar, para usar o seu tempo. Outra coisa é você parar para aprender, e essa aprendizagem vai ser necessária e importante para o seu crescimento profissional, para o seu aprimoramento profissional, para que você se sinta seguro ao realizar uma atividade onde você pode ser não só avaliado pelos seus clientes, pacientes, enfim, ou ainda pelo meio do trabalho que o cerca, não é verdade? Quem nunca se sentiu constrangido aí por esquecer alguma coisa em nível que estava sendo avaliado? E quando a gente fala avaliação, na prova de escola. É avaliação no nosso modus operandi, no nosso modo de trabalhar. Então, comenta aí para mim se faz sentido isso para vocês. Portanto, esse tempo de concentração, organização, preciso memorizar e buscar fixação para depois evocar. A aprendizagem, ela está na evocação. Isso aí, na evocação. O que é evocação? Eu recebi muita pergunta ontem, porque foi a frase que a gente terminou a live de ontem, que está no YouTube. Nada pode ser evocado se não for fixado. Evocar é você trazer ao uso prático, num dia a dia espontâneo qualquer, uma informação que é importante para você atuar. E aí, digamos que pensa rápido, sabe aquele pensa rápido. Eu jogo informação para você e você precisa tomar uma decisão rápida. Imagine que você está tendo aulas de pular de paraquedas. Você tem toda a teoria, mas na hora que você dá aquele salto, não dá tempo em alguns segundos você pensar demais qual é a cordinha que você aperta e qual é o botão que você vai ligar. Isso precisa ser espontâneo, sabe? É como um momento de dança. Portanto, esse pensar rápido é evocar. O evocar é você trazer para o seu uso aquilo que você fixou, então aquilo que você aprendeu.
A gente não consegue evocar aquilo que não está fixado. Você pode ter ouvido falar a respeito, mas não foi fixado. Então a janela de oportunidade é essa, criar conexões. É exatamente por isso que a síntese, eu ensino a realizar uma leitura com síntese. Muitas vezes algumas pessoas perguntam, é uma pergunta que, aliás, tem algumas perguntas eu acho que eu vou até transformar num post, porque elas são muito frequentes. E uma delas é a quantidade de leitura ideal. Se você não tem método, leia o quanto você vai conseguir compreender. Eu ensino no Master Cérebro a pessoa a ler uma vez com atenção plena, porque ela usa a técnica de concentração, e depois realizando a síntese, para logo em seguida já realizar uma técnica de memorização e fixação. Então, nesse último minutinho, eu quero terminar aqui com o parágrafo de Dr. Leandro, que ele fala o seguinte: na segunda janela, eu tenho horas e dias subsequentes à vivência, ou seja, o decaimento da memória ocorre automaticamente sendo crítico nas primeiras horas e nos primeiros dias após o contato com o estímulo. Vocês devem ter ouvido já da curva de aprendizagem. Uma recordação precoce e interativa pode garantir que o estímulo sobreviva e seja sedimentado na memória de longo prazo. E é isso que a gente aprende, a usar a memória de longo prazo, para que a gente aprenda hoje, fixe hoje e consiga evocar nos dias seguintes. E para tudo isso a gente tem um jeito certo, uma hora certa, um tempo certo de fazer. Lembrem dos 4 poderes: concentração, organização, memorização e fixação. E para ter a fixação, eu preciso de eu preciso de estímulo, cérebro, modo e tempo. Eu preciso dar o estímulo correto, o cérebro preparado, no modo correto, no tempo correto. Porque se qualquer um desses elementos parece uma fórmula, se tivesse que ter uma fórmula da aprendizagem, essa seria, né? A concentração, organização, memorização e fixação dentro de estímulos adequados, porque se você não entrega o estímulo adequado, você não vai fixar. Né? Por que a gente lembra de situações que foram marcantes para a gente? Seja a perda, seja um luto, ou seja, né, nascimento de um filho, para quem tem filho, sabe? Essas emoções, elas cristalizam no cérebro, porque o nosso cérebro foge da dor e cristaliza o que é estimulado de uma forma emocional, tá bom? E aí, eu fico por hoje, 10 horas, combinados com vocês, lembrem-se, você não consegue evocar o que não é fixado. Amanhã a gente continua, eu vou colocar a caixinha aqui, aliás, já está rolando a caixinha de perguntas e respostas. Se ficou alguma dúvida sobre essa live de hoje, vai lá na caixinha. Uma excelente terça-feira a todos vocês. Vejo vocês também amanhã às 9h47. Um bom começo de semana, tá no começo ainda, né? Pós-feriado. E até amanhã.